Para você gerar demanda para a sua consultoria ambiental, você precisa criar um processo chamado funil de vendas. Cara, e eu não sei se você que está aqui já ouviu falar em funil de vendas ou não, mas um funil de vendas é o coração do seu negócio. É o que vai trazer contratos para você, é o que vai atrair oportunidades para você e é onde está um dos maiores erros dos profissionais da consultoria ambiental. Erros que impedem você de ter resultado, impedem você de escalar o seu negócio. Tá? Não ter um funil de vendas, ou seja, um processo estruturado chamado funil de vendas, faz com que você fique totalmente no aleatório, faz com que você não consiga entender como fechar mais contratos, como alavancar, faz com que você fique na montanha-russa do empreendedor convencional, que é tô rico, tô pobre, fechei um contrato aqui, mas eu não sei se eu vou fechar no mês que vem. E pior, às vezes você até fecha um contrato, mas não sabe o que você fez para fechar esse contrato. Não sabe o que causou aquele sucesso naquele contrato, que é o pior, porque fica totalmente no aleatório. O que você não consegue medir ou entender, você não consegue repetir, porque você não sabe nem o que deu certo e o que deu errado. Então, o funil de vendas nada mais é, presta muita atenção, galera, do que um processo estruturado onde você transforma um anônimo, ou seja, uma pessoa que não te conhece, em um cliente. É um processo, é como se fosse uma máquina onde entra um anônimo e sai um cliente. E para isso existem etapas. Tá? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. E o conjunto dessas etapas é um funil de vendas. Se chama funil de vendas. Então, como é que funciona o funil de vendas no ponto de vista geral? O funil de vendas ele tem basicamente 3 etapas, tá? Então, no topo do funil você tem um público, ou seja, aquele segmento que você escolheu atuar. Para cada segmento você vai ter um funil de vendas diferente, vão ter processos diferentes. O processo que eu uso para atrair um tipo de empreendimento é diferente do processo que eu uso para atrair outro tipo de empreendimento. Não é tudo a mesma coisa, tem que ser individualizado. Então você tem um público, tá? Um segmento. Na primeira parte, no topo do funil, você tem a oportunidade, ou seja, para que esse público ele se sinta interessado por você, em querer lhe ouvir mais, querer fechar uma reunião com você e provavelmente fechar um contrato com você, ele tem que ver em você uma oportunidade de alcançar algum benefício que ele procura. E dentro do licenciamento ambiental, existem vários benefícios aí. A gente viu, inclusive, na aula passada, que não se trata só de ter a sua atividade regularizada. Não é só isso hoje. A gente viu os vários benefícios que o licenciamento ambiental, por exemplo, traz para uma empresa. A gente viu isso na aula 2. E se por acaso você não assistiu a aula 2, mais uma vez eu ressalto, assista, porque você vai entender muito melhor os conceitos dessa aula. Então você tem ali uma oportunidade. Essa oportunidade vai atrair esse público para o meio do funil, que é onde vai haver a etapa de explicação. Por exemplo, no início de um processo de prospecção, né, do seu funil de vendas, você vai procurar marcar uma reunião, por exemplo. E nessa reunião, se você mostrou bem a oportunidade no primeiro contato, seja através da prospecção ativa ou do inbound, se você mostrou uma oportunidade, se o empreendedor viu uma oportunidade, ele vai querer se reunir com você. E na reunião, a gente tem um meio do funil, que é onde você vai explicar. Vai ter uma explicação. E essa explicação não é feita de toda forma. Existem técnicas, estratégias para você fazer isso. Mas você vai ter aí a etapa de explicação. Passou da explicação, ele manteve o interesse em você. Você conseguiu transmitir tudo o que ele precisava para poder entender que o seu trabalho é necessário, que ele precisa do seu serviço, que ali existe uma oportunidade real, uma oportunidade amplificada. Você vai ter a terceira etapa, que é da oferta. E na oferta é o fundo do funil. Aqui seria o quê? A apresentação de uma proposta comercial.
Você apresentar a sua proposta para prestar aquele serviço específico de consultoria ambiental dentro do nicho e do segmento que você está fazendo aqui, ó, o seu funil de vendas. Então, nesse processo que tem 3 etapas, topo, meio e fundo, oportunidade, explicação, oferta, você transforma um anônimo em um cliente. E esse cliente a gente chama de cliente de primeira ou de segunda compra. O que é um cliente de primeira compra? É um cliente que fecha um primeiro contrato. É o primeiro contrato que você fechou com ele. Existem outras formas também de você fechar outro contrato com esse primeiro cliente. Você fechou um contrato com ele, depois surgiu outra oportunidade de fechar um outro contrato, existe um outro funil de vendas, e aí você vai ter um cliente de primeira ou segunda compra. Então, isso é a estrutura de um funil de vendas, ok? E para você poder gerar demanda para o seu negócio, você precisa estruturar um funil de vendas para cada segmento e um funil de vendas para cada forma de gerar demanda que você vai escolher. Então, se você escolher a prospecção ativa, você vai gerar um funil de vendas para essa prospecção ativa. Se você escolher o inbound, você vai fazer um funil de vendas para um inbound. Se você escolher o network, você vai estruturar um funil de vendas para o network. Então, um exemplo de um funil de vendas para o outbound, que é a prospecção ativa. Você tem um topo, que seria, você tem os anônimos aqui, ó, fora do funil. Vou até pronto, show de bola. Você tem aqui os anônimos, né, o pessoal lá do seu segmento, e esses leads é justamente os empreendedores, as empresas que estão na sua lista de prospecção. Beleza? Isso aqui é o topo do funil, ou seja, os leads. E aí você entra em contato com esses leads, você faz um trabalho de abordagem, tá? Ou por telefone, ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo LinkedIn. São os 5 pontos de contato que a gente tem aí para fazer abordagens de forma eficiente com um potencial cliente. E aí nessa abordagem, a ideia é você fazer um contato para marcar uma reunião. Então aqui já é a explicação. Você tem aí o topo do funil, que são os leads da sua lista. Você tem um contato e reunião. Esse contato a sua intenção é marcar uma primeira reunião, ok? Nessa reunião você vai mostrar uma oportunidade amplificada dessa oportunidade inicial que você mostrou. Então você tem um meio do funil aqui, e nessa reunião, caso você consiga realmente transmitir uma oportunidade amplificada, você vai ter o fundo do funil, que é uma negociação, que é uma segunda reunião, uma reunião de apresentação de proposta. E no final do processo você vai ter um cliente. Então no início você tem um anônimo, no final você tem um cliente. Outbound, prospecção ativa, você entrou em contato com esse potencial cliente. Desse contato surgiu uma primeira reunião, dessa primeira reunião surgiu uma segunda reunião, que é a negociação. Dessa negociação surgiu um cliente, ou seja, um contrato. Como é que seria um funil de anúncios, por exemplo? No funil de anúncios você tem alguns pontos diferentes. Então, por exemplo, você tem aqui um anônimo, da mesma forma, só que ao invés de você ter lá uma lista, você não vai ter necessariamente uma lista. Ali você vai ter o quê? Você vai ter um site ou uma landing page, que é uma página, vamos dizer assim, de aterrissagem. Então você tem um anúncio, você coloca o anúncio no Google, ou você coloca um conteúdo no Instagram, por exemplo, e aí esse pessoal dos seus segmentos ou vai pesquisar no Google e vai achar seu anúncio, que vai levar ele para o site da sua empresa, para o site do seu negócio, ou para a landing page do seu negócio. E aí ele vai entrar, vai ver uma oportunidade. Dessa oportunidade, ele vai entrar em contato ou com você, consultor ambiental, ou com algum vendedor do seu negócio. Se você, por exemplo, se você tiver um sócio, se quiser entrar nessa consultoria com um sócio, tá? Esse pode ser um vendedor, ok? E aí já é um meio do funil. Desse contato vai ser marcada uma primeira reunião. Dessa primeira reunião vai ser feita uma negociação, que é a etapa posterior. Dessa negociação já vai ser a apresentação de proposta. Então, sempre antes da apresentação de proposta, você tem uma primeira reunião. Para que serve essa reunião? Tanto no inbound, no outbound, como no inbound. Para você conhecer o empreendedor.
para você conhecer as demandas, para você entender qual é o nível de consciência dele, qual é o nível de urgência que ele tem do seu trabalho, para você entender se ele tem orçamento para pagar o serviço que você quer, que ele está precisando, que você vai oferecer. Então sempre tem uma primeira reunião antes de apresentar uma proposta, ok? E proposta a gente apresenta, a gente não envia por WhatsApp, a gente não envia por e-mail, a gente apresenta a proposta. Então você tem o fundo do funil, né? Sempre seguindo essa ideia de topo, meio e fundo, e no final você tem um cliente. E aqui é um exemplo, um modelo dos anúncios, por exemplo. E para o network também você tem algo bem semelhante, ok? Então você tem aqui, ó, um modelo de funil para network / indicação. Você tem o topo, que seria um quê? Uma lista de indicados. Então no outbound você tem uma lista de potenciais clientes que a gente aprendeu na aula passada, não é verdade? Aqui você vai colocar, você vai dizer ao Google, por exemplo, para que tipo de pessoa você quer que ele apresente seu anúncio. O seu anúncio vai levar essa pessoa para um site. Esse site vai direcionar para um contato com você. Desse contato com você, você vai marcar uma primeira reunião. Dessa primeira reunião, você vai marcar a negociação, que é o fechamento lá da proposta, ok? E ele vai virar um cliente. Aqui você vai ter uma lista de indicados. Então você vai usar a mesma metodologia que eu ensinei na aula 2 para criar uma lista de indicados. E essa lista de indicados, você vai apresentar uma oportunidade para ela, um benefício por ela te indicar. Qual é o benefício que eu vou ter ao te indicar? Então a gente tem que pensar num bom benefício, em algo que seja atrativo para essas futuras parcerias. E aí você tem um primeiro contato. Desse primeiro contato pode ser por telefone, e-mail, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, enfim, várias as ferramentas, ok? E aí você vai marcar a primeira reunião com esses indicados e depois você vai ter aí uma negociação com esses empreendedores que já vieram de indicação pelos seus parceiros. E desse apresentação de proposta, né, você vai ter clientes novos. Então você tem aqui um processo que transforma anônimos em clientes novos através de um funil de indicação. Aqui através de anúncios e aqui através de uma prospecção ativa. Então é dessa forma, galera. É dessa forma que você vai gerar demanda para o seu negócio de consultoria ambiental, através de um funil de vendas bem estruturado. Opa, aqui é o Lion. Se você está assistindo essa aula é porque você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental, ou como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje, e eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais de detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte, clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá.